Olá, irmãos, irmãs, amigos e todos que acompanham o canal do YouTube da Associação ID. Eu sou Frederico Guimarães, eu sou o presidente da Associação Missionária Cristã ID e estamos agora lançando um novo bloco no nosso canal, o bloco do Palavra em Pauta. Dentro do bloco do Palavra em Pauta, vamos lançar agora um primeiro estudo sobre os fundamentos da fé cristã. Para que você possa receber as notificações desses estudos, você se inscreva no nosso canal. E se você gostar, marca lá o gostei, o like, né? Para que o nosso vídeo possa ser divulgado por mais pessoas. Nós vamos começar o nosso estudo de fundamentos da fé cristã. O que são fundamentos? São os rudimentos, aquilo que é base no conhecimento da Bíblia. Como base desse estudo, nós vamos usar um texto que está em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 diz assim, e nós estamos usando para esse estudo, vamos usar a versão corrigida Almeida, né? Corrigida e fiel. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o autor aqui da Carta dos Hebreus, inspirados pelo Espírito Santo, ele diz quais são as 6 bases dos fundamentos, né? E ele diz assim, olha, ele inclusive está dando até uma bronca na igreja. Ele falou assim, olha, lá no versículo 5, no capítulo 5, ele fala assim, eu não queria falar com vocês como crianças, como meninos, mas fui obrigado a ensinar a vocês o leite espiritual. Por isso que nesse tópico a seguir, ele fala, eu não vou fazer o que eu já fiz lá atrás, ensinar o leitinho. E ele diz o que é o leitinho, aquilo que é a base alimentar para todo cristão, que são 6 tópicos. Se você observar aí, você vai achar 6 tópicos. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Você pode estar falando para mim assim, mas isso é fundamento? E nós vamos ver que é total fundamento. Todo cristão deveria conhecer de cor esses tópicos e saber claramente o que isso significa. Nós precisamos ter a ciência de toda a fé cristã para poder responder e não nos deixarmos levar por esses ventos de doutrinas que hoje acontecem em todo lugar. E quando eu falo de vento de doutrina, eu não estou falando só sobre ventos de doutrina na igreja cristã. Eu falo sobre ventos de doutrinas ideológicas que acontecem no mundo todo. Acontece em todos os lugares. E para que nós possamos estar firmes, maduros e inabaláveis, nós precisamos conhecer esses fundamentos. Então nós vamos começar a partir de hoje o estudo baseado nesses 6 tópicos. Eu pretendo levar esse estudo em 10 séries, em 10 vídeos, que seria uma série dos fundamentos da fé cristã, dentro do nosso bloco Palavra em Pauta. E eu pretendo lançar um vídeo desse por semana, para que você possa receber a notificação desse vídeo. Escreve lá no nosso canal se você não tiver inscrito, né? O primeiro tópico que o autor de Hebreus trata é sobre o arrependimento de obras mortas. Mas antes disso, eu queria falar com você sobre uma coisa importante. Por que nós usamos esse texto? Porque esse texto ele tem uma palavrinha-chave que é o seguinte, deixando os rudimentos, o fundamental. Aí eu tive a curiosidade de procurar lá no grego o que isso significava. Gente, importante dizer para vocês não precisam de grego para conhecer a Bíblia. Leia a Bíblia na versão que você tenha. Você não precisa de nada. Mas eu fiz isso só para ficar muito claro e firme de que aquela palavra usada pelo autor era exatamente essa. Princípio elementar. E até o termo grego usado é um arque. A-R-C-H. Isso na transliteração, né? Porque o grego tem lá seu alfabeto. E isso significa, na língua grega, princípio, origem, elemento principal. Então tem aqui, ó, começo, princípio, primeira origem, o que é elementar? Princípio elementar. Então a intenção de do autor, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu a carta de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, é que esses 6 tópicos, eles referem-se exatamente aos rudimentos, aos princípios elementares. Então, nós estamos no caminho certo. Esses 6 itens foram colocados e classificados pela Bíblia, através do Espírito Santo, como itens fundamentais, itens rudimentares, base mínima que você precisa saber para andar com Cristo, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. O primeiro tópico é o arrependimento de obras mortas.
Arrependimento de obras mortas. O fundamental no primeiro passo da fé cristã é o arrependimento. Nós ouvimos isso o tempo inteiro. Você precisa se arrepender dos seus pecados. É isso que nós ouvimos o tempo inteiro. Mas o que a Bíblia quer dizer com arrependimento de obras mortas? O primeiro item que nós precisamos tratar como fundamental antes do arrependimento é a causa que leva como consequência a necessidade de arrependimento. A causa que leva como necessidade de arrependimento é que você está inserido num contexto em que tudo o que você faz é obra morta. É aquilo que não tem futuro eterno. E nós sabemos disso. No dia a dia nós sabemos que o que nós fazemos nos cansa, gera rotina, gera coisas que a gente entende que vai passar e vai acabar. E até mesmo nós nos cansamos daquilo. E diz assim, como está escrito, está em Romanos 3,10, não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Ou seja, todos pecaram e estão fora, separados da glória de Deus. Isso é uma coisa que nós vivemos no dia a dia. Nós não podemos achar que o que nós fazemos é eterno, que o que nós fazemos vai ser para a eternidade. E nós nem precisamos achar isso, nós sabemos disso, né? Nós temos alguns ditados e populares que mostram essa nossa percepção, que mostra claramente que nós temos essa percepção, que mostra que o que nós fazemos, ele vai passar e não vai ficar, né? Tem um provérbio muito usado na literatura brasileira que fala sobre isso, diz assim, no longo prazo estaremos mortos todos. Ele quer dizer o seguinte, se você olhar para o longo prazo, para um tempo maior, você não vai nem se achar, nem você. O que quer dizer? Se eu olhar para uma perspectiva de 2 anos, você está ali. Mas se eu olhar para uma perspectiva de 200 anos, cadê? Sumiu, desapareceu, você morreu. Então é isso que essa frase literária quer dizer, comprovando o que a Bíblia diz, que nós andamos e vivemos diante de obras mortas, obras que passam, obras que não têm eternidade ligada a ela. Você sabe disso. Até esse microfone que está aqui, se ele ficar aqui, daqui a 5, 6 anos ele não existe mais. Então, nós estamos inseridos num contexto carnal, num contexto que é passageiro, que vai passar. E isso é que a Bíblia diz sobre obras mortas. Agora, ela nos dá uma condição de mudar, ela nos dá uma opção de mudar essa condição através de um primeiro passo. O mudar esta condição é tudo que diz respeito à fé cristã. A capacidade que nós temos de sair dessa maldição, de estarmos debaixo de algo que é passageiro e não dura, que é o fundamento de nossa fé. Tudo o que Jesus fez, agiu e nos ensinou e nos leva a crer é para isso, é para sair dessa situação em que nós estamos debaixo de maldição. Porque andamos debaixo de maldição. O que você faz, ele vai ficar e não vai durar. Que diz assim, lá no livro de Eclesiastes, que fica no meio da Bíblia, Salomão, na sua sabedoria, diz assim, vaidade, vaidades, tudo é vaidade, que aproveita no homem todo o trabalho e esforço que faz debaixo do sol. Ele morre e fica tudo aí. Então, o que adianta a gente se esforçar para comprar um carro novo, se esse carro novo vai passar e a gente vai enjoar dele? O que adianta o meu esforço de lutar para ter uma profissão e no final da profissão eu não vou querer mais ela, como acontece direto aí? Então, essa é uma grande vaidade que diz o pregador. Isso é uma coisa vazia, que não te leva a lugar nenhum. Então, a libertação dessa maldição, que tem nome, chama-se pecado, é que leva-nos à fé cristã. A nossa esperança está em Cristo. É Cristo que quebrou essa maldição e desfez essas cadeias de sobre nós para que nós pudéssemos ter uma perspectiva eterna, para que nós pudéssemos ter uma esperança eterna. Então, tudo que nós vamos falar nessa série diz respeito a um estado original, que muitas vezes nós perdemos a ideia dele.
E muitas vezes formamos a nossa concepção de vida esquecendo disso, que nós estamos baseados, estamos inseridos num contexto carnal, passageiro e que acaba e que só nos leva à morte. A libertação disso está em Cristo. E os passos que nos levam a essa libertação estão claramente determinados nesses 6 tópicos que nós vamos falar sobre ele. Então, como nós falamos isso, as obras são mortas porque tiveram uma consequência clara e direta no homem através do erro lá no Jardim do Éden de Adão e Eva. Ah, você vai falar de Adão e Eva? Isso não é uma história alegórica? Não. Outra coisa que eu quero dizer, você que nos acompanha, nós vamos usar a Bíblia como a única regra fundamental de fé. Tudo que está escrito na Bíblia para nós é verdade. Não existe alegoria, não existe figura de linguagem, existe uma verdade. E eu vou dizer para você, eu não vou dizer que a Bíblia é verdadeira porque alguém me disse, ou isso é um dogma, ou é um princípio dogmático que alguém diz e santificou esse livro jogando uma água ou falando que ele é. Não, não é isso que testifica que a Bíblia é verdadeira. O que testifica que a Bíblia é verdadeira é que tudo que está escrito aqui ela vai se revelar na sua experiência diária como verdade. Inclusive a história de Adão e Eva. Ela vai se revelar na sua história, na sua vida diária como sendo verdadeira. Então quem testifica que a Bíblia é verdade e a única verdade é você mesmo, nas suas experiências, nas suas práticas. Então vamos falar sobre Adão e Eva, sobre o que levou o homem a estar inserido nesse contexto de morte, originado através do pecado. O pecado, ele conduz à morte. Tem um texto na Bíblia que diz assim: o salário do pecado é a morte. Como é que nós podemos afirmar que todos pecaram e estão destituídos, estão desligados da glória de Deus? É porque são pecadores. E o que nos afirma que todos são pecadores? O que nos afirma que todos são pecadores é que a morte é a garantia desse pecado. O que eu quero dizer com isso? Que a consequência do pecado é a morte. O que leva uma pessoa pecadora como consequência do seu estado é a morte. Como tudo morre, tudo, não só o homem, geral, a criação inteira está inserida na morte, por causa do pecado original de Adão. Como é que foi essa história? Essa história começou lá quando Deus disse para Adão e Eva que eles tinham acesso a todo o jardim do Éden, mas tinha a uma árvore específica chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não teria acesso. Nós vamos aprofundar esse estudo em outra série, mas você vai observar lá que quando Eva estava no jardim, a serpente, através de Satanás, usada por Satanás para isso, o próprio diabo, incitou Eva a comer do fruto a qual Deus havia proibido. Citou Eva, né? O que Deus disse para você, Eva? Ela falou, Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Aí ele falou, você não vai morrer nada, Eva, porque Deus sabe que se você comer dessa árvore, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Aqui já tinha uma mentira nascedora. Por quê? Você não vai morrer, mas você vai ser conhecimento do bem e do mal. Para conhecer o mal, você tem que morrer. A única forma de você acessar o mal é morrendo. Você só conhece o mal experimentando morte, experimentando pecado. Então, Eva não se deixou levar por essas coisas. Eu vou dizer para você, Eva não se deixou levar por essa conversa da serpente, como você não se deixa levar pelas conversas que falam para você. A decisão nossa, ela é totalmente nossa. As decisões que nós tomamos são baseadas nas nossas perspectivas, nas nossas avaliações. E foi o que Eva fez. Quando Eva resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto que estava lá, ela não se baseou naquilo que a serpente tinha falado para ela. A perspectiva da serpente era Deus, porque ele tinha um problema sério de insubordinação. Então o diabo estava ali querendo brigar com Deus. É Deus que é o problema, Deus que é o problema, ele tá te negando algo que você precisa ter. Era essa a perspectiva da serpente, do diabo. Mas Eva não estava nessa perspectiva. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: e viu a mulher que aquela árvore, não olhou para Deus, olhou para a árvore, era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela tomou do fruto e comeu. Qual foi a base que Eva tomou para tomar essa decisão? Foram 3 coisas: boa para se comer, ou seja, algo que agradava ao seu corpo, agradável aos olhos, algo que agradava a sua alma,
algo que alimentava a sua alma, e desejável para dar entendimento, sabedoria, algo que pudesse levar a ela a ser diferente dos outros e ter domínio sobre as pessoas. Poder. Isso está na nossa literatura e na nossa sabedoria popular. As coisas que conduzem as pessoas no mundo são sexo, dinheiro e poder. Isso você ouve todo o tempo. Isso está lá em 1 João. 1 João capítulo 2 diz assim, o apóstolo João, quando escreveu uma carta para a igreja, ele traduziu claramente esta visão de Eva. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, e eu vou trocar a palavra concupiscência, que está na minha versão, na versão Almeida corrigida, para a palavra desejo, que é sinônimo. Concupiscência é uma palavra que tem como sinônimo desejo ardente, né? Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que motivou Eva a comer daquele fruto, e por isso fazer introduzir o pecado no mundo, foi o desejo dela pelo mundo, pelas coisas que são da carne. O que motivou ela? Olha, é o que me atraía na carne, boa para se comer, o que me atraía na alma, desejável aos olhos, né? Agradável aos olhos, inclusive é desejável aos olhos, e soberba da vida, que seria o quê? Desejável para dar entendimento. O que levou Eva a tomar a decisão de comer o fruto é uma atração pelo mundo. Ela tinha disponível diante dela uma outra árvore, a árvore da vida, a representação clara de Cristo, o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Ela não optou, ela optou pelo mundo. Não foi nenhuma questão de ser igual a Deus, foi uma questão de prazer e desejo, de se lançar aos desejos, a cobiça, isso que Eva fez. E levou para o seu marido. E o seu marido também não estava enganado. Eu digo a vocês, com certeza eles não estavam enganados. Eles conheciam, porque Deus falava com ele diariamente, todo dia no jardim. Então ela se motivou a isso. E quando ela se motivou a isso, ela trouxe o passageiro, o temporário. Isso está lá em 1 João, logo no versículo a seguir. O mundo passa e os seus desejos. Traduzir de novo, concupiscência por desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ela tinha uma opção de permanecer para sempre e tinha uma opção de atender os seus desejos temporários, que isso tem um nome e traduzido nos nossos estudos como mundo. E ela optou pelo mundo. Com isso ela enfiou toda a criação de Deus dentro de um estado de pecado que conduz à morte e faz com que todas as coisas passem e não haja eternidade. E Deus não se relaciona com coisas que são passageiras. Deus, ele é eterno, ele é perfeito. A perfeição está também na eternidade. O que é perfeito não passa. Então, para Deus se relacionar com o homem, é preciso que o homem estivesse debaixo dessa eternidade. Mas o homem, levando consigo toda a criação, optou pelo passageiro. Esse é, inclusive, uma coisa que nós vamos tratar lá no tópico 4, imposição de mãos. Porque com a sua decisão, Adão e Eva levaram consigo tudo aquilo que estava debaixo deles. Porque Deus deu a eles autoridade sobre toda a criação. E quando eles levaram tudo que estava debaixo deles, levaram ao pecado. Inclusive esse microfone aqui. Esse microfone, sim. Esse microfone foi feito pelo homem, mas usou material natural, da natureza. Então ele é carregado de pecado? Sim. Por quê? Porque ele passa. Ele vai acabar. Então veja, gente, a questão de obras mortas não é uma questão que depende da tua ação. É uma questão de um estado. Ele é um estado. Ele não depende de que você haja para você ser pecador. Pecador no sentido do verbo, né? Pecador, o verbo pecador. Pecador, no caso aí, é uma ação do substantivo, mas pecar, o verbo pecar, isso é uma ação. Mas o estado pecador, a ação, o ser pecador, não depende da ação. Você foi colocado nesse estado pela desobediência e pela opção do homem lá no Jardim do Éden. Essa história é verdadeira, sabe por quê? Porque diariamente você faz isso. Diariamente você está nessa opção entre o mundo e Deus, entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Diariamente. Por isso, o que se passou com Adão e com Eva se passa diariamente com você. Por isso que essa história é verdadeira, porque você e eu podemos testificar isso na nossa vida diária. Vocês estão entendendo aqui? Então, é importante nós entendermos isso, que nós precisamos nos arrepender desse estado. E como é que eu faço isso? É o que nós vamos tratar no próximo vídeo. Mas é importante estabelecer isso. O nosso estado, comprovado pela nossa história e pelas consequências que estamos diariamente tendo delas, mostra que somos
pecadores, independente de estarmos agindo. E muitas vezes nós somos enganados por essa percepção de que pecado ele é ação e ele não é ação. Pecado ele é estado. Você nasce no pecado. Você nasce nesse pecado. A criação inteira está sujeita à corrupção, que é um outro termo, corrupção. Você veja, eu procurei em todas as versões que estão lá no site bibliaonline.com.br desse texto de Hebreus 6. Todas elas estão claramente dizendo obras mortas. Seja essas versões em português, seja a versão em King James que eu olhei particularmente em inglês, seja a versão Reina Valera, que é uma das mais antigas em espanhol, seja a versão em grego. Todos eles falam de obras mortas. Mas você observa que essa percepção de que pecado é a ação, ele acontece quando nós agimos, ele acabou sendo impregnado. E tem uma versão em português que tem essa distinção, que quem fez a tradução resolveu interpretar, é a NVI. A NVI diz assim, se você observar lá em Hebreus 6, vai dizer assim, atos que nos levam à morte. Não é isso que o texto diz. Não são atos que nos levam à morte. São obras mortas, é o teu estado natural. Então acabou que a pessoa que construiu a NVI acabou se deixando levar por uma interpretação teológica. E não é isso que o texto diz. O texto não diz que nós temos que nos arrepender de atos que nos levam à morte. Nós não precisamos ter atos para estarmos inseridos na morte. Como exemplo que eu vou dar para você, uma criança acabou de nascer na maternidade. Ela acabou de sair da barriga da sua mãe e está colocada no berço. Essa criança potencialmente morre, então ela carrega em si o pecado. Então ela não precisa fazer nada para estar debaixo da corrupção do pecado. Se nada for feito na vida dela, ela vai morrer e vai morrer. Ela precisa ter um resgate, uma redenção desse estado de corrupção. E é isso que nós vamos tratar. E é esse que nós começamos. E é a partir daqui que nós andamos. É a partir disso que nós falamos. Se você observar, a dicotomia de toda a vida, seja em doutrina, seja em ideologias, está nisso. Na percepção de que nós somos pecadores. E se nós não andarmos com essa percepção, nós vamos criar ideologias e fantasias que vão levar o homem cada vez mais à morte. Mas nós vamos falar por isso mais à frente. Então, essa introdução, nós estabelecemos a base de que estamos debaixo do pecado, independente do que fazemos. E a partir daí nós vamos desenvolver os passos para a salvação em Cristo Jesus. E o primeiro dele é o arrependimento. Próximo vídeo falaremos sobre o ato do arrependimento e o que isso tem efeito sobre o pecado e sobre a morte. Ok? Se você gostou, se inscreva no nosso canal para receber notificação dos próximos vídeos. E se você gostou, também bota um likezinho lá, um gostei, né, em português, gostei, e o vídeo vai ser divulgado. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe.